Cabra, tem coisa que o homem aguenta calado, mas mexer com pai e mãe é pedir para acordar o pior lado dele. E naquele tempo, teve gente que passou do limite. Eu estava lá, vi com meus próprios olhos o dia em que mexeram com os pais de um cabra do bando e, sem saber, despertaram a fúria que ninguém conseguiu segurar. Eu me chamo João Pequeno, mas naquele tempo, naquelas bandas, o povo me conhecia como João da Porteira. E eu vou te dizer uma coisa, cabra. O sertão pode até ser duro, mas tem coisa que nem ele aceita. E naquele dia, passaram do limite. A casa deles ficava mais afastada da vila. Um terreno simples, cercado de madeira velha. Uns pés de milho plantado ali no canto, galinhas ciscando no terreiro. Vida humilde, mas honesta. O velho era homem direito, calado, trabalhador. Daqueles que ninguém nunca ouviu falar mal. A mulher, doce, respeitada, tratava todo mundo bem e carregava no olhar aquela calma de quem já sofreu, mas não perdeu a fé. E o povo sabia. Eles eram os pais de um cabra que andava com lampião. Mas ninguém falava disso em voz alta, não. Porque no sertão tem coisa que é melhor fingir que não sabe. Só que teve gente que resolveu ignorar isso. Era começo de tarde. O sol estalando na cabeça da gente, o chão quente subindo, aquele vapor fino, e o silêncio só quebrado pelo barulho das galinhas ciscando. Eu estava ali perto, ajeitando uma cerca, quando ouvi cavalo. Vários. Vindo rápido. Não era visita, não. Era problema. Quando olhei, vi a volante descendo pela estrada de terra, poeira subindo atrás deles, farda azul batendo no vento, olhar de quem já chega mandando. Na frente, o delegado. Homem seco, cara fechada, daqueles que gosta de mostrar poder até quando não precisa. Pararam na frente da casa, sem pedir licença, sem anunciar nada. Já chegaram invadindo. "Sai daí!" gritou um dos soldados. O velho saiu devagar, sem pressa, sem levantar a voz. "Pois não, meu senhor." Nem terminou a frase. "Cala a boca!" O delegado cortou o seco. "Rapaz, ali eu já senti o aperto no peito, porque aquilo não era conversa, não. Era desrespeito." A mulher saiu logo atrás, preocupada, olhando sem entender. O que foi que aconteceu? O delegado olhou para ela, de cima a baixo, com desprezo. "Aconteceu que vocês estão pensando que aqui é terra de ninguém." O velho tentou falar de novo. "Nós não fizemos nada", mas foi interrompido de novo. "Fez sim!" gritou o delegado. "Criou o filho errado." Silêncio. Pesado. Daqueles que faz até o vento parar. Eu congelei ali atrás da cerca, porque entendi na hora. Eles sabiam, ou desconfiavam. E estavam ali para fazer pressão. Um dos soldados começou a mexer nas coisas, chutando balde, revirando saco de milho, espalhando tudo no chão. As galinhas correram, assustadas. A mulher levou a mão na boca. "Não faça isso não, moço. Isso é o sustento da gente." O soldado nem olhou, só continuou. O delegado deu um passo à frente, ficou bem perto do velho. "Escute aqui. Se aquele teu filho pisa por essas bandas, vocês vão responder por isso." O velho baixou a cabeça, não por medo, mas por dignidade. "Meu filho segue o caminho dele, nós só trabalha." O delegado riu, frio. "Trabalha? Trabalha criando bandido?" Aquilo ali doeu, e deu para ver. Mas o velho não respondeu, ficou calado. E isso parece que irritou ainda mais. "Tá se fazendo de santo agora?" disse o delegado. "Aqui ninguém se esconde, não." A mulher tentou se aproximar. "Pelo amor de Deus, deixa a gente em paz." O delegado virou rápido para ela. "Deus não manda aqui, não." "Rapaz, aquilo ali foi pesado. Até eu, de longe, senti. Porque ali não era só ameaça, não. Era humilhação pura." O soldado voltou. "Já reviramos tudo." O delegado olhou ao redor. Viu o estrago. Milho no chão.
Coisas fora do lugar. O silêncio da casa quebrado. E ainda assim, não parecia satisfeito. Presta atenção, ele disse. Isso aqui foi só um aviso. Chegou mais perto, olhando firme nos olhos do velho. Da próxima vez, não vai ser assim. Virou as costas, montou no cavalo e saiu levantando poeira, levando junto a paz daquela casa. Eu fiquei ali, sem coragem de aparecer, só olhando. A mulher ajoelhada, juntando o milho do chão, com as mãos tremendo. O velho parado, olhando para o nada, sem dizer uma palavra. E naquele instante, eu entendi uma coisa. Eles não tinham feito nada, nada, mas pagaram como se tivessem. E no sertão, quando mexem com gente assim, o erro não fica barato não. Porque mais cedo ou mais tarde, essa notícia corre. E quando ela chega, no ouvido certo, ela não volta vazia não. Depois que a volante foi embora, o silêncio que ficou ali não era de paz, não. Era daquele silêncio pesado, que parece que o ar fica difícil de respirar. Eu só tive coragem de sair de trás da cerca quando já não tinha mais ninguém na estrada. A poeira ainda estava baixando devagar, como se o chão tivesse sentido o que aconteceu ali. Cheguei mais perto, devagar, sem saber nem o que dizer. A mulher estava agachada ainda, juntando o milho do chão com as mãos tremendo, grão por grão, como quem tenta consertar o que não tem mais jeito. O velho estava parado, do mesmo jeito, olhando para frente, mas parecia que nem estava mais ali. Seu Antônio, chamei baixo. Ele virou o rosto, devagar, e me olhou. Não tinha raiva no olhar dele, não. Tinha cansaço. E isso dói mais. João, ele disse, o mundo tá virado mesmo. Eu fiquei sem resposta. Porque tava. E tava feio. A mulher limpou o rosto com a ponta do vestido, tentando segurar o choro. A gente não mexe com ninguém. Ela disse, nunca mexeu. Aquilo me cortou por dentro, porque era verdade. Ali não tinha maldade nenhuma. Só que no sertão, às vezes, não importa quem você é, mas quem pensam que você é. E para Volante, eles eram pais de cangaceiro. E isso já bastava. Passei a mão na cerca, olhando o estrago. Isso não vai ficar assim, não. Eu falei sem pensar. Mas no fundo, eu já sabia que não ia mesmo. O velho deu um suspiro fundo. João, deixa isso quieto. Quieto? Eu respondi. O senhor viu o que fizeram aqui? Ele baixou a cabeça. Vi, mas já vi coisa pior. Aquilo me travou. Porque quando um homem diz isso, é porque já carregou peso demais. A mulher se levantou devagar. O pior é o que pode vir depois. E ali, ela acertou em cheio. Porque aquilo ali não tinha sido o fim. Tinha sido só o começo. Nos dias seguintes, a coisa começou a apertar. Primeiro foram os olhares. O povo da vila já não passava mais ali com a mesma calma. Uns fingiam que não viam, outros olhavam de longe, como se aquela casa tivesse virado problema. E no sertão, ninguém quer estar perto de problema. Depois vieram os recados. Nada direto, tudo na base do medo. Melhor esse povo sumir. Vai sobrar para quem estiver perto. A Volante não esquece. Era assim que corria, baixinho, mas corria. E cada palavra dessas era como uma faca girando devagar. Eu continuei indo lá, porque não dava para abandonar não, mas dava para sentir o peso no ar. O velho já não ficava mais na porteira. A mulher quase não falava. E até os bichos pareciam mais quietos. Até que num fim de tarde, aconteceu de novo. Eu estava chegando com um saco de farinha que trouxe da vila quando ouvi de longe, cavalo, de novo. Mas dessa vez não era a Volante toda não. E isso era pior, porque quando vem poucos, é porque já sabem o que querem. Parei na estrada e fiquei só olhando. 3 homens, sem pressa, sem levantar poeira demais, mas com aquele jeito
de quem já chega mandando. Um deles desceu primeiro. Não era farda dessa vez, era jagunço. Roupa simples, mas olhar de veneno. Ele nem bateu palma. Só entrou, como se fosse dono. O velho saiu de dentro da casa, mais lento que antes, como se já soubesse. De novo não, a mulher murmurou lá atrás. O homem chegou perto, olhando em volta, avaliando tudo. Bonitinho aqui, viu? Ele disse. Pena que vai dar problema. O velho ficou calado. O delegado mandou avisar, continuou. Isso aqui não pode virar ponto de apoio de cangaceiro. Não é não. O velho respondeu baixo. Nunca foi. O jagunço riu. E a gente vai acreditar, é? Os outros dois ficaram só olhando. Um deles chutou um balde, o outro encostou na cerca, observando tudo. Aquilo ali não era visita, era pressão. De novo. Só que pior, porque agora não tinha farda, tinha intenção. Se aquele teu filho aparecer por aqui, o jagunço falou chegando mais perto, vocês vão pagar junto. A mulher segurou no braço do velho. A gente não sabe de nada. O homem olhou para ela com desprezo. Melhor nem saber mesmo. Virou as costas, deu 2 passos, parou e disse sem olhar. Último aviso, e saiu. Simples assim, como se tivesse deixado um peso ali para esmagar aos poucos. Eu fiquei ali, sem entrar, sem sair, travado, porque agora não era só abuso, era perseguição. E isso no sertão termina de um jeito só. O velho sentou num banco de madeira, devagar, como se as pernas não aguentassem mais. A mulher ficou de pé, olhando a estrada, como quem espera algo ou alguém. E naquele momento, eu entendi. Se ninguém fizesse nada, aquilo ia piorar. Muito e rápido. Passei a mão no rosto, olhei para os dois e falei, isso já foi longe demais. O velho não respondeu, mas levantou o olhar para mim, e dessa vez não tinha só cansaço, tinha algo diferente, algo que estava voltando. João, ele disse baixo, cuidado com o que você vai fazer. Mas já era tarde, porque naquele instante eu já tinha decidido. Essa história ia sair dali, ia correr o sertão, e quando chegasse, no ouvido certo, não ia ser aviso não, ia ser resposta. Depois daquele fim de tarde, eu não consegui dormir direito não. O vento batendo nas telhas, o silêncio da noite, tudo parecia pesado, mas não era o silêncio que incomodava, era o que eu sabia, que ia acontecer se ninguém fizesse nada. Virei de um lado para o outro na rede, olhando para o escuro, até que levantei de vez. Chega! Eu falei sozinho. Não dava mais para esperar. Se aquele recado ficasse só ali, dentro daquela casa, aqueles dois não iam aguentar. E eu sabia muito bem quem precisava ouvir aquilo. Arrumei o pouco que tinha, um pouco de água, um pedaço de pão velho. E antes do sol nascer, eu já estava na estrada. O sertão de madrugada é diferente, mais frio, mais quieto, mas também mais traiçoeiro. O chão duro, as pedras escondidas, o mato seco estalando no pé e o silêncio. Aquele silêncio que parece que está te observando. Caminhei por horas, sem olhar para trás, porque quando o cabra decide, ou ele vai, ou ele se arrepende. E naquele dia, eu não podia me arrepender. O sol começou a subir, forte, queimando logo cedo, como se já viesse avisando. Hoje não vai ser fácil. E não foi. Passei por vereda seca, atravessei pedaço de caatinga fechada. Cortei caminho por trilha que quase ninguém usava, porque se a volante soubesse que eu estava indo atrás do bando, eu nem chegava. E isso eu sabia. Lá pelo meio do dia, o corpo já estava pesado, a boca seca, a cabeça quente, mas o pensamento firme. Só vinha uma imagem na mente. O velho parado, a mulher no chão, juntando milho com a mão tremendo. Aquilo ali empurrava minhas pernas. Não tinha volta mais. Foi só no fim da tarde, quando o sol já estava baixando,
que eu senti. Não vi primeiro, não. Senti. O sertão muda quando tem gente armada por perto. O vento fica diferente, os passarinhos somem e o silêncio fica mais atento ainda. Eu parei, respirei fundo, olhei para os lados e falei baixo. Eu sei que vocês estão aí. Demorou nem um segundo. E sabe bem, né? A voz veio seca, lá de trás de um juazeiro. Eu nem me mexi. Sei, e não vim correr, não. Silêncio, pesado. Depois, passo, lento, saindo do mato. E ele apareceu. Chapéu de couro marcado, cartucheira cruzada no peito, olhar afiado, corisco, o diabo louro. Atrás dele, mais 2 cabras do bando, armados, quietos, observando tudo. Ele me mediu dos pés à cabeça. E o que é que tu quer? Eu engoli seco, porque ali não dava para errar palavra, não. Vim trazer notícia. Ele inclinou a cabeça. Notícia boa. Ou ruim? Ruim. Ele deu um meio sorriso. Então fala. Eu contei. Tudo. Sem cortar nada. Falei da volante, do delegado, do coronel, dos jagunços, do milho no chão, do recado, do papel, das ameaças. E enquanto eu falava, o rosto dele ia mudando. Não era explosão, não. Era pior. Era silêncio. E quem conhece, sabe. Quando o corisco fica quieto, é porque a coisa ficou séria. Quando terminei, ninguém falou nada. Nem ele, nem os outros. Só o vento passando seco. Até que ele virou o rosto, olhou para trás e falou: Capitão, precisa ouvir isso. Meu coração bateu mais forte, porque agora não era mais conversa pequena, era coisa grande. A gente andou mais um pouco, até chegar no acampamento, escondido, como sempre. E ali eu vi Lampião, sentado, calmo, como se o mundo não tivesse pegando fogo ao redor. Mas quem olha de verdade, sabe, o fogo estava ali, guardado. Ele levantou os olhos devagar, me encarou e falou: Quem é tu? João, João da Porteira. Ele fez um leve gesto com a cabeça. Fale. E ali, eu contei de novo, tudo, cada detalhe, sem esconder nada, sem aumentar nada, só a verdade. Quando terminei, o silêncio voltou, pesado, mas diferente. Agora não era medo, era espera. Lampião ficou olhando para o chão por alguns segundos, que pareceram mais de hora. Depois levantou o olhar, frio, firme, e disse só uma coisa: mexeram onde não devia, só isso. Mas ali, todo mundo entendeu, inclusive eu, porque naquele instante eu percebi, aquilo ali não ia ficar em aviso, nem em conversa, nem em ameaça. Aquilo ali ia voltar, e quando voltasse, não ia ser do jeito que eles esperavam. Depois que terminei de falar, o mundo parece que ficou parado, ninguém se mexeu, nem um passo, nem um suspiro mais alto, só o vento passando seco entre os galhos, levantando poeira leve do chão. Lampião continuou sentado, olhando para baixo, como se estivesse medindo cada palavra que ouviu. E aquilo ali era pior do que qualquer grito, porque quando ele gritava, a gente sabia o que vinha, mas quando ele ficava assim, quieto, era porque estava decidindo, e decisão dele não voltava atrás. Corisco ficou de lado, com os braços cruzados, olhando para mim, mas não com raiva, com expectativa, como se quisesse saber se eu tinha coragem mesmo de sustentar tudo aquilo que falei. Eu fiquei firme, mesmo com o coração batendo forte, porque ali não era lugar de fraqueza, nem de dúvida. Zé Baiano deu um passo à frente, olhou para Lampião e falou baixo: Capitão, isso já passou do limite. Lampião não respondeu, nem olhou, só ficou ali, quieto. E o silêncio foi crescendo, ficando pesado, até incomodar. Volta Seca mexeu o pé na areia, inquieto. Jararaca passou a mão no queixo, pensativo. E ninguém dizia mais nada, porque todo mundo sabia. A decisão já estava sendo feita. Só não tinha sido dita ainda. Eu senti o peso daquilo tudo cair sobre mim.
porque fui eu que trouxe, fui eu que falei. E agora, o que viesse ia carregar um pouco da minha escolha também. Mas quando a imagem daquele casal voltou na minha cabeça, o velho parado, a mulher no chão, o milho espalhado, o papel com ameaça, o medo, eu firmei o pé. Não tinha erro, não. Era aquilo mesmo. Lampião levantou a cabeça, devagar. Olhou primeiro para mim, depois para Corisco, depois para o resto do bando. E quando ele falou, foi baixo, mas cortou o ar. Quem mexe com raiz não entende o peso que carrega. Silêncio. Ninguém respondeu, porque ninguém precisava. Ele se levantou, calmo, sem pressa. Mas quando ficou de pé, o ambiente mudou. Era como se o sertão tivesse acordado junto. Aqueles dois, ele continuou, não são só pai e mãe de cabra meu, não. Fez uma pausa. Olhou ao redor. São respeito. Aquilo ali arrepiou até quem já estava acostumado, porque no bando, respeito vinha antes de tudo. Antes de ouro, antes de vingança, antes até da própria vida. Corisco deu um leve sorriso de lado. Então já sei o que vem. Lampião virou só um pouco o rosto. Não sabe não. E o sorriso de Corisco sumiu na hora. Porque quando Lampião dizia isso, é porque vinha coisa maior. Ele começou a andar devagar pelo acampamento, mão passando na cartucheira, olhar distante, como se já estivesse vendo o que ninguém mais via. A volante acha que manda no sertão, o delegado acha que pode humilhar quem quiser. E o coronel fez uma pausa, o olhar endureceu. Esse aí já se perdeu faz tempo. O silêncio voltou. Só que agora não era dúvida, era certeza. Ele parou, virou de frente para o bando e disse: nós não vamos correr, nós não vamos avisar e nós não vamos errar. Cada palavra batia como um peso. Nós vamos mostrar. Zé Baiano assentiu. Jararaca endireitou o corpo. Volta Seca abriu um leve sorriso nervoso. E Corisco, esse já estava pronto. Lampião olhou para mim de novo. Tu fez certo de vir? Aquilo ali tirou um peso do meu peito, mas ao mesmo tempo botou outro, porque agora eu sabia, não tinha mais volta. Ele virou para o bando e disse só: amanhã e pronto, acabou. Ninguém perguntou nada, ninguém discutiu, porque no bando de Lampião, quando ele decide, o resto só acompanha. A noite caiu devagar, mas diferente. O acampamento ficou mais quieto, mais atento, mais pesado. Os homens se preparavam, sem falar muito, cada um no seu canto, organizando arma, ajeitando cartucheira, revendo caminho. E eu ali, no meio daquilo tudo, sabendo que tinha sido eu que acendi aquela fogueira. Mas quando olhei para o céu, escuro, cheio de estrela, eu pensei, se justiça existe nesse sertão, ela vai passar por aqui amanhã, e dessa vez não vai ser aviso. A gente saiu ainda no escuro, sem barulho, sem pressa, mas com destino certo. Os cavalos pisavam leve na terra seca, como se até eles soubessem que aquilo ali não era viagem qualquer, era acerto. Lampião ia na frente, calado, mão firme no 38, olhar perdido no caminho. Mas não era distração, não. Era cálculo. Cada passo, cada curva, cada ponto da estrada parecia já estar desenhado na cabeça dele. Ninguém falava, nem Corisco, nem Zé Baiano, nem Volta Seca, que normalmente já estava soltando alguma palavra, mas ali até ele entendeu. Não era dia de conversa, era dia de presença. Eu vinha mais atrás, tentando acompanhar o ritmo, o coração batendo forte, não de medo, mas de expectativa, porque agora não era mais história sendo contada, era história sendo feita. O sol começou a aparecer no horizonte, devagar, pintando o céu daquele azul forte que só o sertão tem, e com ele veio o calor, pesado, seco, daqueles que gruda na pele.
Mas ninguém diminuiu o passo. A cidade apareceu lá na frente, pequena, quieta, como se não soubesse o que estava chegando. As casas de barro, a igrejinha ao fundo, a rua de terra vazia. Tudo parecia normal, mas não estava, não mais. Lampião levantou a mão e todo mundo parou. Na hora, sem pergunta, sem dúvida. Ele olhou para a cidade por alguns segundos, analisando tudo. Depois falou baixo. A gente entra como vento. Ninguém vê chegar, mas todo mundo sente. Corisco assentiu. Zé Baiano ajeitou a cartucheira. Jararaca só apertou os olhos e eu senti um arrepio subir, porque aquilo ali não era só estratégia, era aviso. Entramos pela lateral, por trás das casas, passando entre cercas, cortando por terreno seco, sem levantar poeira demais. Os cavalos quase não faziam som. Era como se o bando tivesse aprendido a andar dentro do silêncio. O primeiro que viu foi um menino. Parou no meio da rua, olhou e congelou. Não gritou, não correu, só ficou ali, como quem sabe que aquilo não é coisa para se mexer. Lampião passou por ele devagar, sem olhar direto, mas o menino sentiu e nunca mais esqueceu. A notícia começou a correr, rápido, como sempre corre no sertão. O bando chegou, é Lampião. Meu Deus! As portas começaram a se fechar, as janelas a se esconder, e o silêncio voltou. Mas agora não era o mesmo, era medo. A gente seguiu pela rua principal, sem disparo, sem grito, sem correria. E isso era o mais assustador, porque quando o bando chegava fazendo barulho, ainda tinha chance de fuga. Mas quando chegava assim, quieto, era porque já estava tudo decidido. O delegado ainda não sabia, o coronel menos ainda. E isso era exatamente o que Lampião queria. Surpresa, não de tiro, mas de presença. Paramos perto da praça. Lampião desceu do cavalo, com calma, olhou ao redor, respirou fundo e disse: hoje ninguém sai correndo, ninguém atira primeiro, ninguém se perde. O bando inteiro ficou imóvel. A gente veio buscar resposta. Aquelas palavras pesaram no chão. Corisco chegou mais perto e, se eles reagirem, Lampião virou o rosto só um pouco. Aí, eles escolhem o final. Simples assim. Eu olhei ao redor, vi o povo escondido, vi a cidade parada, vi o bando pronto e entendi. Aquilo ali não era ataque, era cobrança. Zé Baiano bateu de leve no ombro de Jararaca. Hoje o sertão aprende. Jararaca respondeu baixo. Ou lembra, Lampião começou a andar, na direção da casa do coronel. Passo firme, sem pressa, mas sem dúvida. E o bando foi atrás, como sombra, e naquele momento eu tive certeza de uma coisa. Aquilo ali não ia terminar como começou, porque quando Lampião chega assim, quieto, decidido, o final já está escrito. Só falta acontecer. O sol ainda queimava alto no céu, daqueles azul estourado que só o sertão conhece. Mas a cidade já não era mais a mesma. Eu senti primeiro no silêncio. Não tinha criança correndo, não tinha feira, não tinha nem cachorro latindo, só o vento arrastando poeira e o som das botas de couro pisando firme no chão seco. Lampião já estava dentro da cidade e não era mais chegada, era domínio. Os cabras estavam espalhados, cada um no seu ponto. Tinha gente nas esquinas, outros encostados nas paredes de barro, alguns perto da igreja, tudo quieto, mas pronto. E eu ali, no meio daquilo tudo, sentindo que estava prestes a ver coisa grande acontecer. Lampião parou no meio da praça, tirou o chapéu só um pouco da testa, ajeitou os óculos redondos e olhou ao redor, como quem já sabia de tudo. Essa cidade aqui já gritou demais sem ser ouvida. A voz dele saiu baixa, mas pesada. Ninguém respondeu. Nem precisava. Maria Bonita ficou ao lado dele, firme, olhando cada canto como se lesse o medo nas paredes.
Foi quando Lampião fez um gesto curto com a mão. Corisco entendeu na hora. Se aproximou. Leva o recado. Só isso. Sem levantar a voz. Sem repetir. Corisco assentiu com a cabeça, ajeitou o rifle no ombro e saiu andando pela rua principal, levantando poeira no passo firme. Eu fui atrás, de longe, só para ver até onde aquilo ia. A casa do coronel ficava mais para dentro da cidade. Grande, branca, imponente. Dava para ver de longe que ali era mando. Quando Corisco chegou no portão, 2 jagunços já estavam ali, armados, mas mal acostumados. "O que tu quer aqui?" Um deles perguntou, tentando engrossar a voz. Corisco nem parou. "Avise que Lampião chegou." O silêncio caiu pesado. O outro jagunço riu de canto, tentando disfarçar o nervoso. "Lampião? Aqui?" Corisco deu só um meio sorriso, daqueles que não tem graça nenhuma. "Ele já tá dentro." Aquilo bateu diferente. Deu para ver no olho deles. Um deles entrou correndo na casa, o outro ficou parado, mas já não estava mais com aquela coragem toda, lá dentro. O clima era outro. O coronel ainda estava sentado, largado na cadeira, com o charuto na mão e a mesa cheia. Delegado do lado, policial da volante, jagunço espalhado, carta na mesa, dinheiro, garrafa, risada, até o homem entrar apressado. "Coronel!" A voz já saiu falhando. "Lampião tá na cidade." O silêncio veio como um tiro. O delegado travou o olhar. O coronel deu uma puxada no charuto, devagar, e soltou a fumaça com calma. "Deixa de conversa besta." Mas já não era a mesma voz de antes. O delegado levantou. "Tem certeza disso?" O jagunço respondeu rápido. "Tem um cabra lá fora. Disse que ele mandou avisar." Agora o silêncio ficou pesado de verdade. O tipo de silêncio que denuncia quando o poder começa a escorregar. O coronel levantou, devagar, andou até a janela e olhou para a rua. Vazia, sem ninguém, sem barulho, sem vida, só poeira. Isso foi pior que qualquer grito. Do lado de fora, Corisco ainda estava lá, esperando, sem pressa, porque quem tem controle não corre. Eu fiquei olhando aquilo tudo de longe, sentindo um aperto no peito. Não era medo, era certeza. A cidade já tinha sido tomada e o coronel ainda estava fingindo que mandava. E foi naquele instante, com a mão tremendo levemente na janela, que o coronel percebeu. Lampião não tinha vindo negociar. Ele tinha vindo cobrar. Eu vi quando o olhar do coronel mudou. Foi coisa rápida, mas deu para perceber. Até então ele estava tentando se convencer que era só conversa, só medo espalhado, só nome de Lampião soprando no vento. Mas quando ele olhou pela janela e deu de cara com Corisco parado no meio da rua, imóvel, arma na mão, olhar travado, ali acabou a dúvida. O coronel puxou o corpo para trás devagar, como se tivesse medo até de respirar alto. O charuto ainda na mão tremia leve. Ele tá ali." A voz saiu seca. O delegado se aproximou da janela, tentou olhar por cima. E travou também. Porque Corisco não estava fazendo nada, e isso era o pior. Não gritava, não corria, não ameaçava, só estava ali, esperando. E quando um homem como aquele espera, é porque já decidiu. O coronel virou, tentou recuperar a postura. "Chama os homens!" Mas ninguém se mexeu na mesma hora, porque todo mundo ali já tinha entendido. A cidade estava cercada. Os jagunços começaram a se posicionar pela casa, alguns foram até as portas, outros olharam pelas frestas. Mas não tinha movimento lá fora. Nada, só aquele silêncio pesado que parecia entrar pelas paredes. Foi quando a porta da sala rangeu. Devagar, sem pressa. Eu estava ali no canto, só olhando, e vi quando ele entrou, Lampião, sem correria, sem alarde, só entrou, como se a casa já fosse dele. Chapéu firme na cabeça, óculos redondo pegando o reflexo do sol que vinha da porta. Passo leve, mas decidido.
Atrás dele, Maria Bonita. E mais 2 cabras. Só o suficiente. Porque quem manda não precisa de multidão. O delegado levou a mão perto da arma, mas parou. Porque o olhar de Lampião encontrou o dele primeiro. E foi como se dissesse, nem pense. Lampião parou no meio da sala. Olhou a mesa, comida, bebida, dinheiro espalhado. Deu um leve sorriso de canto. Vida boa, viu? Ninguém respondeu. O coronel tentou falar. Você não tem direito de... Lampião levantou a mão. E ele calou. Na hora. Direito? A voz veio baixa, mas firme. Direito é coisa que o senhor nunca deu a ninguém por aqui. O silêncio ficou pesado. Eu senti o ar travar. Lampião deu um passo à frente. Eu sei de tudo. Olhou para o delegado. Sei de quem protege. Depois para o coronel. E sei de quem manda. O coronel engoliu seco. Tentou manter a postura, mas já não tinha mais aquela firmeza de antes. Isso aqui é minha terra. Lampião inclinou a cabeça de leve. Era. A palavra caiu como pedra, pesada, final. Ninguém ousou se mexer, nem os jagunços, nem os policiais, porque naquele momento todo mundo ali entendeu uma coisa. O poder tinha mudado de mão, sem tiro, sem grito, só presença. Lampião caminhou devagar até a mesa. Olhou o dinheiro, passou o dedo por cima. Enquanto o povo passava fome, a voz dele ficou mais fria. O senhor estava aqui comemorando. O coronel não respondeu, não conseguiu. Lampião voltou a olhar para ele, direto, sem piscar. Agora vai escutar. O silêncio dentro da casa do coronel era tão pesado que parecia que o próprio tempo tinha parado. Ninguém respirava direito, o delegado ainda com a mão perto do revólver. O coronel suado, sem conseguir sustentar o olhar. E Lampião ali, parado, sem pressa, como quem já sabia exatamente como aquilo ia terminar. Foi quando ele virou o rosto, já dando as costas. Vamos embora. A voz saiu calma, como se tudo já tivesse sido resolvido. Eu até estranhei, achei que ia acabar ali, mas não acabou. Maria Bonita deu um passo à frente. A voz dela cortou o silêncio como faca. Capitão! Lampião parou, sem virar de imediato. Esses cabras não vão sentir o peso do que fizeram, não? A sala travou de novo. Zé Baiano levantou o olhar. Jararaca apertou o rifle nas mãos. E eu senti que aquilo ali ainda não tinha terminado. Lampião virou devagar. Olhou primeiro para Maria Bonita, depois para o coronel, depois para o delegado. Os óculos dele pegaram o reflexo da luz, escondendo o olhar por um instante. Tem razão. Foi só isso. Mas caiu como sentença. Ele fez um gesto leve com a mão. Amarre. Ninguém discutiu. Zé Baiano foi o primeiro a se mover. Jararaca veio logo atrás. Os jagunços nem reagiram direito. Já estavam dominados pelo medo. O delegado tentou falar. Você não pode. Mas a voz morreu antes de terminar. O coronel já nem tinha voz. Foram amarrados ali mesmo, sem grito, sem resistência. Só o peso da realidade chegando. Lampião nem olhava mais, já tinha decidido. Levem. A palavra saiu baixa, mas ninguém ousou questionar. Foram arrastados para dentro, para um dos cômodos da casa. O delegado ainda tentou se soltar. O coronel murmurava alguma coisa sem força e então a porta fechou. O que veio depois, ninguém ali fez questão de descrever. Só o som seco que quebrou o silêncio. Uma vez, depois outra, e mais uma. Do lado de fora, ninguém se mexeu. Nem os cangaceiros, nem os homens da volante que ainda estavam ali. Porque todo mundo entendeu. Aquilo não era vingança, era ajuste. Quando tudo ficou em silêncio de novo, foi pior, muito pior. Lampião continuou parado por mais alguns segundos. Depois virou. Bora! E saiu. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse só mais um dia no sertão. Mas não era. A cidade inteira já sabia.
A notícia correu sem ninguém falar. O coronel tinha caído, o delegado também, e com eles, o medo mudou de lado. A volta para a fazenda. Mais tarde, já com o sol começando a baixar, a gente seguiu até uma pequena fazenda mais afastada, casa simples, terra sofrida, mas limpa. Ali moravam os pais de Jararaca, um velho de olhar cansado e uma mulher de mãos marcadas pela vida. Quando a gente chegou, eles se assustaram, mas Jararaca desceu do cavalo, e ali não era mais cangaceiro, era filho. Mainha. A voz dele saiu diferente, baixa, quase quebrada. A mulher levou a mão à boca. Meu filho. O velho ficou parado, sem acreditar. Lampião se aproximou, tirou um embrulho de dentro da roupa e colocou nas mãos do velho. Isso aqui não paga o que vocês sofreram. A voz dele era firme, mas diferente. Mas ajuda a recomeçar. O velho abriu devagar. Dinheiro, muito. Os olhos encheram d'água. A mulher chorou. E Jararaca virou o rosto. Lampião colocou a mão no ombro dele. Homem que luta também protege os seus. Depois montou no cavalo. O bando fez o mesmo. Sem festa, sem barulho. Só o som dos cascos batendo na terra seca e o vento levando embora o que tinha ficado para trás. E foi naquele dia que o sertão aprendeu de vez. Quem fazia maldade podia até mandar por um tempo, mas quando o Lampião chegava, era o povo que fazia justiça. O cabras e cabritas do nosso sertão. Eu sei que essa história mexeu com vocês, e eu quero saber de verdade. Você entendeu o significado desse final? Comenta aqui embaixo, porque cada um sente de um jeito. E eu gosto de ler cada pensamento de vocês. E deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Muita gente pergunta por que a gente não conta tudo 100% como realmente aconteceu. Infelizmente, pessoal, a gente não pode. Aqui tem regras, tem diretrizes da plataforma. E se a gente ultrapassar isso, a gente perde o canal. Então a gente faz da melhor forma possível, contando a história com emoção, com verdade, mas respeitando o que é permitido. Agora me diz, mesmo assim, você sentiu o peso dessa história? Porque no sertão, nem tudo precisa ser mostrado. Às vezes, só de imaginar já diz tudo. Quero agradecer de coração a cada um de vocês, quem comenta, quem compartilha, quem fortalece. E tem uma coisa importante que pouca gente sabe. Se você tiver a opção aí no seu celular, ripar o vídeo ajuda demais o canal crescer. Sério mesmo. Para o canal pequeno como o nosso, isso faz uma diferença gigante. Então, se puder, fortalece aí, viu? E amanhã começa um novo mês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que venha coisa boa, paz, saúde e vitória. Eu tô aqui agora, são 10 horas da noite. Mais de 5 horas editando esse vídeo para entregar o melhor para vocês. Cansa. Tô cansado, tô sim. Mas quando a gente tem Deus, a gente ganha força para continuar. E eu tenho vocês também. Vocês são minha família aqui no canal. Um abraço para todo mundo. Nordestinos raiz, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, Recife, Salvador, Arapiraca, Penedo, Aracaju, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí, Manaus. E para todo mundo que está fora do Brasil também. Vocês são brabos demais. Agora faz o seguinte, deixa o like, comenta e se inscreve, é de graça, viu? Deixa de palhaçada. E se quiser ir além, vira membro do canal, um cheiro no coração de cada um de vocês. E se prepare, porque vem muita história pesada por aí. Até a próxima história, cabrinhas e cabritos do nosso sertão.